direcionando a vida dela, do esposo dela, de toda a descendência dela, ó Pai. Que neste lugar, Senhor, o Senhor habite. Senhor, que a tua vida seja mesmo o que faz diferença em nossas vidas. Amém. Que nós possamos mesmo sentir o teu amor, a tua proteção, o teu cuidado, todos os momentos, ó Deus. E que a tua palavra venha mesmo nos alimentar, ó Senhor. E que este grupo, Senhor, possa ser bênção aonde nós formos, ó Senhor. Que nós possamos ser representantes de ti, ó Pai. Abençoe, Senhor, a vida da Lala, que tem nos conduzido de uma maneira tão amorosa, tão carinhosa, ó Deus, tão sem palavras mesmo para dizer como ela vem nos conduzindo, ó Pai. Obrigada pela vida dela, obrigada pela vida de cada uma das irmãs que vêm de Anápolis, que o Senhor possa conduzi-las de volta à sua casa. Amém. E que neste momento, Senhor, o teu Espírito Santo esteja abrindo os nossos corações e nos dando entendimento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Eu sou a Vânia. Meninas, eu sou a Vânia, bom dia, na paz de Cristo. Vamos ler então a palavra de 2 Coríntios 11. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha insensatez. De fato, vocês a têm suportado, pois a dedicação que têm por vocês provém de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e que quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se recebe um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. No entanto, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Posso não ser um orador eloquente, mas tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês de muitas maneiras. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servir a vocês. Quando estive entre vocês, eu passei por alguma necessidade. Não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que eu os amo. Continuarei, pois, fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, que fingem ser apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Volto a dizer, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos se orgulham de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou quem os explora, ou quem se aproveita de vocês, ou quem se exulta, ou quem lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como um insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar desta maneira, mas trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes.
5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo entre os meus compatriotas, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem é induzido ao pecado, que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas ordenou que se vigiasse a cidade para me prender. Contudo, por uma janela no muro, fui baixado em um cesto e escapei das mãos dele. Amém. Amém. Você falou alguma coisa? Oi? Você falou alguma coisa? Eu não sei. Meninas, esse texto ele é bem longo. Eu queria dar uma pincelada nesse texto, assim, para abrir uma meditação aqui com perguntas. Quando Paulo começa o texto, eu entendo Paulo assim como nós, nas suas lutas diárias, nas traições, na luta da carne contra o espírito, na fragilidade humana de Paulo, porque Paulo fala assim, tem paciência, na minha versão fala assim, tenham paciência comigo, na minha insensatez. Irmãs, essa humanidade de Paulo é a nossa humanidade. É a humanidade de alguém que não quer ser perfeito. E quando Paulo fala assim, se for para eu me orgulhar, que eu me orgulhe na minha fraqueza. Como que alguém se orgulha na sua fraqueza? Eu entendo que Paulo está querendo dizer o seguinte, se for para eu ter arrogância, seja naquilo que Deus vai me transformar em. Eu preciso mudar. Porque no que eu já fui transformada, eu não posso ter arrogância. Naquilo que Deus já mudou, eu já sou transformada, não há mais humanidade. Há o Espírito Santo de Deus. Então, quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem traía, não trai mais. Mas, como Paulo está falando aqui, ele está falando, olha, vocês me suportem mais um tempo. Suportem a minha insensatez. Porque, com certeza, Paulo estava escrevendo uma carta. Deixa Deus falar no nosso coração para a gente meditar sobre esse texto. Quando eu escrevo uma carta para alguém, tem um destinatário. E normalmente tem o quê? Um conteúdo. E esse conteúdo dizia das pessoas estarem se deixando ser enganadas. Das pessoas estarem se deixando moldar novamente aquilo que Paulo já tinha passado um tempo ali na cidade de Corinto, ensinando para eles. Mas nós temos que entender também, trazendo para o nosso dia a dia, que desde o dia que a gente nasce, nós vamos sendo formados, e aqui a gente tem psicólogo, a Débora é psicóloga, a gente vai sendo formado por uma cultura, que é a cultura da nossa família, que diz respeito a 33% da gente. A cultura do meio que eu estou sendo criado, 33%. E aí tem a parte também que é o restante que sobrou. Então, 66% de quem nós somos é o lugar onde a gente nasceu, as pessoas que nós interagimos durante a nossa criação. E esse é o grande desafio. Por quê? Porque ali em Corinto era uma terra, a Grécia era extremamente idólatra, cheia de deuses,
cheia de subterfúgios para alcançar Deus de uma forma conveniente, né? Por quê? Lá em Timóteo fala que no fim dos tempos nós vamos procurar uma pregação que seja boa aos nossos ouvidos. O que significa isso? Que ela valide as nossas fraquezas. Nós não temos que procurar uma palavra que valide a gente não ser transformado e que esteja nos deixando no mesmo lugar. O Paulo está falando aqui, olha, tenham paciência comigo, eu estou sendo transformado, eu não sou maior do que os outros apóstolos. Tem apóstolos maiores. Por quê? Porque nessa época Pedro ainda estava vivo, João ainda estava vivo, e eles eram considerados apóstolos maiores. Mas em Corinto, na cidade onde ele está falando, as pessoas pagavam para pregadores. Os pregadores cobravam para falar o que as pessoas queriam ouvir. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes, você está numa igreja, você fala assim, não, essa igreja aqui não me cabe. Sabe por que muitas vezes a igreja não te cabe? Porque ela está te incomodando. Se ela está te incomodando, é porque está tendo transformação. E a gente quer procurar um lugar que cabe, que acolha as nossas imperfeições. E essa humanidade de Paulo tem que nos tirar o empoderamento feminino. Por quê? Porque quando Paulo fala assim, tem paciência comigo, ele está confessando um pecado. Ele está dizendo que ele é insensato. Por 2 vezes ele fala que ele é insensato no texto. Irmãs, quem está falando que é insensato é o apóstolo Paulo. Escreveu quase todo o Novo Testamento. Ninguém escreveu mais livro no Novo Testamento que o apóstolo Paulo. Então, se Paulo era insensato, nós também somos. Nós também somos falhos. E sabe o que isso nos liberta? De queremos ser perfeitos. De queremos ter o controle de todas as coisas. De não nos submetermos ao que Deus tem para a nossa vida e achar que nós temos que pegar no cabo e ter o controle. Eu vou passar para quem quiser falar sobre controle, sobre empoderamento, sobre fragilidade humana. Nós precisamos aprender a ser frágeis, irmãs. Sabe? Falar assim, amadas, eu sozinha não dou conta. Eu preciso muito de vocês. Amém? Eu falo para minha filha, esse aqui eu não consigo. Eu falo para meu marido, foi muito difícil eu conseguir, porque ele tirava de mim, assim, ele é um hiperativo sanguíneo. Irmãs, o homem levanta 6 horas da manhã, ele dorme 1 hora da manhã, ele não para um minuto. E eu corri atrás. Por isso vocês acham que eu sou muito, assim, ágil, faço muita coisa? Faço muito pouco. Quem faz é meu marido, porque sai correndo na frente, eu vou correndo atrás. Mas um dia o Espírito Santo falou comigo, fala para ele que você não dá conta. E eu fui liberta. Falei assim, não dou conta. Esse é meu melhor. Para eu melhorar disso aqui, você vai ter que me ajudar demais. Amém, irmãs? Amém. Então, esse é o que eu queria meditar aqui, né? Vou passar aqui, porque eu sei que tem irmãs que falam, que também quer falar um pouquinho, amiga. Fala aí. Então, bom dia. Meu nome é Silma. Eu fui criada no Evangelho e eu sempre tive no meu coração que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. E graças a Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor. E só que para chegar, né, até aí, eu orei muito, eu busquei muito, e eu ficava, Senhor, como pode? Eu tenho buscado, já passaram tantos anos, e nada, e meu marido nada. E ele falava assim, ele ainda brincava, sabe? Com a questão, não religiosa, mas essa questão de Deus, né? Aí eu falava assim, ai, amor, vamos na igreja. Aí ele falou assim, vamos na missa. Eu, tá bom, vamos na missa. Aí eu ia lá na missa, absorvia tudo que Deus tinha para que na boca daquele padre. Aí
saía na porta da igreja e falou assim, ele falava para mim, não entendi nada. Aí eu falei assim, Senhor, dá-me paciência. Dá-me paciência, eu sei que a hora vai chegar. Aí, depois ele parou de ir na missa, só eu ia na missa. Ele ia do futebol, no horário da missa. Aí eu falei assim, não. Então eu vou na igreja que eu mais me identifico. Eu fui criada na Assembleia, né? A minha mãe é da congregação há muitos anos, né? Nós temos presbiterianos da família, que é a nossa linguagem, né? Que a gente gosta da palavra pela palavra, né? E ali orando. Foram 17 anos orando. Aí, quando eu falei assim para Deus, Deus, até aqui eu fui. Daqui para frente é o Senhor. Então, eu já estava numa igreja há muitos anos, e eu já trabalhava na obra, e trabalhava com jovens, eu tinha um jovem em casa, né, o meu filho era adolescente, né, tinha aquele sonho de participar dos retiros de casais, né, que eu nunca tinha participado, e ali. Aí, até que um dia por que pareça, eu estou falando dessa, né, dessa situação, sendo que hoje está fazendo, hoje não, esse mês está fazendo 10 anos que aconteceu. Eu dormi e acordei quase 5 dias depois. Eu entrei em coma. Eu entrei em coma e esse homem ficou louco, maluco, sabe? Aí, até saber o diagnóstico, foram vários médicos, vários hospitais, e a gente morava em São Paulo. Aliás, eu tenho 10 meses que eu estou aqui, né, em Goiânia, e, e eu fui diagnosticada com meningite bacteriana. Aí, e foi aquele corre-corre, e isola, e vê a família, isso, aquilo, outro, e foram ali, gente. Os 15 dias que eu fiquei naquele hospital, 15 dias aquele homem ficou prostrado aos pés do Senhor. Aleluia. Porque não tem outro lugar. Então, quando eu entreguei, gente, quando finalmente eu entreguei, sabe, a minha causa, eu parei de, né, falar assim, não, né, eu tenho que continuar orando, tenho que continuar orando, tenho que continuar orando, e Deus fez a obra dele. Quando eu acordei, ele falou assim para mim, oi, amor, você acordou? Você tá bem? Você sabe onde você tá? Porque eu não conhecia mais ninguém. Aí eu falei assim, aí eu li assim, ó, no lençol, CEPACO, que era o nome do hospital, lá na Vila Mariana, em São Paulo. Aí ele pegou e falou assim, eu falei assim, tô no hospital. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Você estava com dor de garganta? Como você é exagerado, Marcos? Pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? Toda bravinha, né? Aí ele já começou a chorar. Aí ele falou assim, olha, aí depois ele me contou tudo o que aconteceu, que realmente eu perdi os sentidos, que eu não conhecia mais ninguém, né? Que eu não sabia nem quem eu era. Eu vestia calça, mas eu vestia blusa, como se fosse, tem que vestir a blusa. Eu não sabia o que era blusa, sabe? Era tudo fala desconexa. Aí que eu fiquei lá aqueles 15 dias, né, no hospital. Aí ele pegou e falou assim, a primeira coisa que ele falou para mim, falou assim, amor, você nunca mais vai na igreja sozinha. A partir de hoje, você nunca mais vai na igreja sozinha. Aí eu olhei assim, sabe? Eu falei assim, meu Deus, tá acontecendo. Aí ele falou assim, você lembra das coisas que eu falava para você enquanto você estava em coma? Aí eu falei assim, eu não lembro de nada. Nossa, nem lembro que eu estive em coma. Mas eu acho que eu sonhei que você falava assim para mim, acorda logo, amor. Eu vou casar com você na igreja que você quiser. Porque nós somos casados no civil, éramos casados no civil há muitos anos. E eu sempre falava, vamos, a gente tem que ter uma religião em comum, pra gente casar, né? Porque vai fazer sentido pros dois. Aí eu falei assim, então quer dizer que a gente vai casar? E eu lembrava assim, gente, eu não sei se eu lembrava, não sei. Ai, obrigada. Aí, só sei que ele falou assim, nós vamos. Aí depois, na verdade, meu sonho era ter uma bênção, né, do Senhor, né, em relação ao casamento, porque a gente não teve, a gente casou no Juiz de Paz, de Bel Grinalda, estilo congregação cristã, mas não teve, né, a bênção do Senhor. Aí, só sei que em 10 meses, irmãos, ou menos de um ano, olha, foi de novela.
Foi de novela. E graças a Deus, isso tem 10 anos, né? Tá fazendo 10 anos agora, isso foi em 2015, e ele, né, a primeira vez que eu falei para ele, eu falei assim, olha, vamos conhecer a Igreja Nova, eu queria conhecer a Sal da Terra, né? É uma igreja mais avivada, né? Aí ele falou assim, ah, vamos. Aí a gente saiu do culto, ele falou assim, foi até o irmão PJ, Paulo Júnior. Paulo Júnior, isso. Ele falou assim, nossa, ai, eu gostei. Nossa, eu gostei muito da palavra. Eu, ai, glória a Deus. Porque no meu coração tinha amado, né? Tinha amado. E então é isso que Deus tem feito na nossa vida, quando a gente entrega, quando a gente, né, abre mão do controle, né? Deus faz coisas gloriosas. O possível a gente faz, que é o nosso orar, é o nosso entregar, é nosso quebrantar de coração, mas o impossível, gente, é Deus. Amém? Tem mais, menina. As meias de Anápolis, quer falar um pouquinho? Vem, Débora. Você tá lá. Não, vai lá. Aqui no Zoom tem alguém que quer falar? Camila, Grazi, sobre esse texto, mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Esse texto é longo, fala de sofrimento. Silvinha, quem quer falar aí um pouquinho? Quer falar, Débora? Falar? Meninas, vamos falar do sofrimento de Paulo? Que Paulo falou aqui um monte de sofrimento que ele teve, não foi? Um monte de coisa que ele passou. Olha assim, se a gente não pode porque mito não é místico. Desmitificar, porque é um mito dizer que cristão não sofre. Por quê? Porque Jesus falou que nós vamos ter aflições, que é para a gente ter Bom ano. bom ânimo. Então, a aflição faz parte da vida. É inerente à vida humana. E o apóstolo Paulo, que é esse homem que foi escolhido pelo próprio Deus, depois que Judas suicidou, Deus olhou para Paulo e falou assim: esse cara, ele está andando para o lado errado. Mas o coração dele é genuinamente sincero. Porque Paulo estava perseguindo o cristão, não porque ele não gostava do cristão, porque ele achava que era uma blasfêmia. O coração de Paulo era totalmente rendido. Só que ele estava olhando para o lugar errado. E aí Deus olha a sinceridade do coração de Paulo. Fala assim, não, Paulo, eu vou virar, vou fazer um giro só de 180 graus. Porque, irmãs, se a gente girar 360, a gente não sai do lugar. Fecha o áudio da Jane aí, o Grazi, por favor. Se a gente, no lugar, falar assim, não, eu quero fazer um giro de 360 graus, irmã, você não fez nada, você voltou para o mesmo lugar, você não foi para lugar nenhum. Então, Deus olhou para Paulo e falou assim, eu vou mudar você no sentido. Então, se você está indo para o norte, você vai para o sul. E pegou o Paulo com aquela mesma intensidade de coração, com aquela mesma sinceridade, e colocou Paulo, porque ele sabia que Paulo entregava. Paulo entrega, né? Porque a pessoa que ela é focada, ela vai entregar, ela vai precisar dos que são menos focados para ajudar ela a não ficar muito endurecida. Então, as nossas personalidades, elas se complementam. Quem que ia atravessar ali o mar e chegar na Grécia pendurado num toco? Talvez João não conseguisse fazer isso, irmãs. Porque João era muito amoroso. Então, Deus tem um ministério para cada um de nós, na sua singularidade e na sua fragilidade, nas suas imperfeições. Ele não exigiu que nenhum dos apóstolos fossem perfeitos. Então, nós não podemos olhar para a nossa liderança, para mim, tá certo? Não olhem para mim como alguém que não erra, que não é humana, e que não é falha, e que não tem debilidades. Olhem para mim como vocês gostariam
que vocês fossem olhadas. É sobre isso. É sobre a gente entender que mesmo na nossa fragilidade, nas nossas imperfeições, nós podemos levar o evangelho de Cristo. Nós podemos falar do amor de Cristo para as pessoas. Você não precisa ter um curso de teologia, você não precisa ter uma graduação. Você pode falar da sua experiência, como a irmã falou aqui agora. Irmãs, enquanto eu fiquei lá, eu fiquei 16 anos orando. No dia que eu falei, Senhor, estou te entregando. Eu compartilho desse mesmo pensamento, dessa mesma vivência. Porque enquanto eu procurei os melhores médicos para engravidar, enquanto eu fiz os melhores tratamentos, não foi efetivo. Mas no dia que eu falei para o Senhor, Deus, não aguento mais. Eis-me aqui. Esse, agora, daqui para frente, é com o Senhor. Aí ele fez. Amém? Então, eu vou passar para as meninas falarem aqui. Pode dar. Põe esse tá, põe embaixo. Peraí. Chega para Ui! Meu nome é Débora, sou de Anápolis, vim participar desse momento tão maravilhoso aqui, com mulheres tão lindas e tão desejosas desse Espírito Santo. Enquanto a Lala estava falando, me veio algo. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele nos inquieta com algo, com uma palavra, mas a gente olha para a gente e fala assim, mas eu? Mas será? Mas a irmã está aqui, né? Talvez é ela, é a Nayane. E aí a gente retém. E nós não devemos reter aquilo que o Espírito Santo fala com a gente ou que nos inquieta dizer. Porque todas nós temos fragilidades. Nós vínhamos conversando ali no carro, a Nayane e a Emily, a gente falando sobre família, sobre filhos e sobre sentimentos. Né? Então, pastor, assim como Paulo, como João, como Pedro, como todos aqueles que vivenciaram aquela época, nós não somos diferentes. Então, quando o Espírito Santo de Deus falar algo ao nosso coração, a gente precisa entender que ele escolheu a gente para falar, e falar naquele momento, e falar àquela pessoa, e às vezes falar até nós mesmos, né? Então, devemos sim abrir a nossa boca e falar, independente. Eu tive uma experiência uma vez que eu estava passando no centro da cidade, lá em Anápolis, e eu vi uma moradora de rua sentada, ela estava embriagada, ela tinha um cheiro muito forte e tudo mais, e eu passei. O Espírito Santo falou assim, era Dia das Mulheres, era Dia Internacional das Mulheres. E o Espírito Santo falou, fala algo para ela, dá um abraço nela. E eu passei direto, porque eu pensei assim, meu Deus, a mulher vai falar, né? Na hora ali eu pensei, ela não me conhece, como assim parar? Só que assim, irmãs, quando o Espírito Santo de Deus fala, eu posso até fazer assim, como eu fiz agora, não, né? Mas aí não tem jeito, e aí eu falo. Porque ele nos inquieta. E eu retornei, pastora, e falei, feliz Dia das Mulheres para aquela mulher, eu abracei ela, e ela ficou me olhando, assim, de uma forma, tipo assim, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, é sempre estar ligado nesse corpo, nessa comunhão, fazendo e realizando aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no nosso coração. Todas nós temos potencial, todas nós temos algo do Senhor especificamente plantado em nós para que a gente vá e dê fruto, né? Lance a semente. Amém? Então, se você que está aqui, né? Tanto aqui na online ou presencial, que Deus tem te inquietado de alguma forma a ir como Paulo foi, né? E você falou, pastora, lá na nossa igreja domingo sobre essa coisa de Paulo estar agarrado ali, você repetiu agora. Porque às vezes a gente pensa que é só assim, né? Entra no carro bonitinho e vai, às vezes vai ser agarrado no toco, irmãs. Mas a gente vai e a gente vai chegar lá onde o Senhor proporcionou que a gente chegasse. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Falar uma coisa que Deus tem falado comigo e me inquietado essa semana, e tem muita coisa que a pastora falou. Olá, eu sou a Emily, sou de Anápolis também. Lá. É porque até todo mundo falando lá, e aí eu não lembrava era o nome mais, então é lá. Aí depois eu lembrei. Então, que aqui fala assim, porque
causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, eu recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. E essa semana Deus falou muito comigo a respeito de Pedro, quando Jesus falou para ele assim: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, né? E Jesus não falou que ele não podia, Jesus deixou, né? Jesus deixou e Jesus só fez o que? Intercedeu por Pedro. E há momentos em que a gente sente que a gente está sendo assim, peneirada por Satanás. E Deus permite que essas coisas aconteçam, mas sempre com o intuito de nos melhorar, nos aperfeiçoar. E depois que aconteceu isso, que Jesus falou para Pedro, Pedro negou Jesus, e aí depois teve aquele encontro de Jesus lá, que Jesus, Pedro, tu me amas? E Pedro foi assim um instrumento de Deus, né? Ali, né? Para nós, para todos os cristãos. E ele foi peneirado. E nesse momento que ele foi peneirado é que houve uma verdadeira conversão de Pedro. Então, às vezes a gente precisa ser peneirada, né? Para que Deus tire ali de nós tudo que não agrada. E nesse momento eu acredito que quando a gente percebe que a gente está vindo nesse momento de, de luta, né? Que você sabe que você está sendo testado. Eu sei que tem momentos que a gente está tão em paz, né? Tem épocas que a gente está em paz, que a gente consegue orar, buscar a Deus de uma forma assim tão leve, mas tem época que você vê que está em conflito, você vê que está em guerra, que você precisa se posicionar. E é nesse momento que Deus vai trazendo o melhor de nós, transformando a nossa vida, a nossa casa. E o máximo que Satanás vai conseguir nos derrubar é para nos colocar de joelho para levantar melhor, né? Amém. Então, assim, essa semana Deus tem falado muito comigo sobre isso. E aí, quando eu vi esse versículo aqui, eu falei, não, eu vou compartilhar. E que o Senhor sempre, né, que a gente esteja buscando força nesse momento que a gente sabe que é uma luta, é uma guerra, porque nós vamos sair dela muito melhores, muito mais aperfeiçoadas, mulheres transformadas, né? Então, esse que eu queria deixar para as irmãs aqui, né? Essa mãozinha comigo. Oi, meninas, saudade de vocês. Tô aproveitando aqui o presencial com elas, né? E assim, cada gotinha, né, meninas? Aproveitando mesmo, assim. Mas eu me lembrei de algo, né, que é sobre andar em comunhão, sobre andarmos juntas e sobre intercedermos umas pelas outras. E às vezes Deus vai falar algo para a gente, falar para uma amiga da gente que não vai ser tão confortável. E eu não sei porque eu me lembrei disso, assim. Eu estava num culto com uma amiga, né? E ela falou assim, Maíli, eu queria tanto que Deus falasse comigo, assim, que eu chegasse numa igreja e uma profeta chegasse para mim, dissesse assim, algo para mim, sabe? Aí falou assim. Aí eu, tá, minha irmã, vou orar por você. Na hora eu não sabia o que responder, né? Assim, Deus já falou muitas vezes comigo, diretamente comigo, através de pessoas, mas naquela hora eu não sabia o que falar para ela, uma palavra específica para ela. Então eu disse assim, minha irmã, vou orar por você. Aí eu fui, no outro dia, fui correr, né? E eu correndo, eu falo muito com Deus. E eu fui falar sobre ela. Eu fiz, Deus, a minha amiga, assim, eu senti um desejo que ela quer ouvir sua voz, ela quer uma resposta do Senhor. Eu ouvi, assim, audivelmente. Eu quero que ela me escute por conta própria. Ou seja, Deus já estava talvez falando com ela e talvez ela não quisesse ouvir, ou talvez ela não quisesse aceitar que aquilo era o Senhor falando com ela, né? Porque às vezes a gente diz assim, não, isso é coisa da minha cabeça, né? Não. E aí, naquele momento, naquele exato momento, eu mandei uma mensagem para ela, amiga, tava correndo aqui, tava falando com o Senhor, e eu falei sobre aquele assunto que você me disse. E ele me falou assim, porque eu quero que ela me ouça por conta própria. Quando eu falei isso, ela fez, Maíli, foi de Deus, porque eu estava aqui orando também. E eu não estava sabendo se era ele, se não era ele, enfim. Então, é uma coisa simples, mas não tão simples, né? Assim,
que eu poderia ter deixado passar despercebido e ela ali continuar naquela busca de ir para uma igreja, ir para outra igreja e tentar buscar aquela palavra da boca de outra pessoa, sendo que o próprio Senhor já estava ali falando com ela, né? Então, que isso sirva para a gente, assim, de tanto para a gente não ser impulsiva de, às vezes, falar uma palavra para a pessoa, assim, não, eu tenho algo para falar para você. Eu poderia ter ali naquela hora falado alguma frase de efeito, eu não sei. Mas eu decidi buscar para Deus o que é que Deus queria para ela naquele momento, né? Às vezes Deus podia ter me usado, podia ter falado, né? Não sei qual era a relação de Deus com ela naquele momento. Mas orar é sempre a orientação mais eficaz, né? Orar sempre antes de qualquer coisa, sempre antes de falar uma palavra, sempre. Enfim, eu sei que o Espírito Santo ele age às vezes no impulso também, ele age. E a gente não está aqui para dizer como que o Espírito Santo vai agir. Ele age às vezes no impulso, ele diz assim, dá uma palavra, fala isso, né? E assim, é muito... Mas às vezes não, às vezes ele quer trabalhar naquela pessoa, né? É isso, meninas, que eu tenho para agregar. Alguém mais? Acho. Olá, bom dia a todas. Sou Eliane, né? Estou caminhando aqui com essas mulheres abençoadas há algum tempo, que estava lá, e fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, né? Toda terça-feira. Eu fico pensando aqui no zelo de Paulo pelas pessoas, no amor que ele tinha, no cuidado que ele tinha. E às vezes a gente pensa assim, é Paulo, né? Está tão distante da gente. Paulo era aquele homem, né? Maravilhoso que pregava e escreveu tantas cartas maravilhosas. Parece que está muito distante. Mas essa palavra é para nós, para cada uma de nós. Nós também precisamos ter esse zelo, né? Pelas nossas irmãs, por quem está do nosso lado. E para as pessoas que nós conhecemos e por aquelas que a gente não conhece também, que passam pelas nossas vidas, né? Como a irmã ali falou da mulher que você foi, deu um abraço, que foi no Dia da Mulher, né? Internacional da Mulher. Então, muitas vezes, com um pequeno gesto, você muda o dia de uma pessoa. E quando você estava falando no Dia Internacional da Mulher, eu me lembro que teve um ano que eu acordei meio chateada, triste esse dia internacional mesmo. E eu fui na padaria, fui comprar um lanche para a gente de manhã. E quando eu estava saindo, um garotinho que eu não conheço, ele me ofereceu uma flor e falou para mim, Jesus te ama. Então foi tão significativo aquilo, assim, um gesto, né, de um garoto. Então, pequenos gestos mudam, né? Mudam a história, mudam o dia da gente. E aí, quando ele fala do cuidado que ele tem para que a gente não confunda, né, as coisas, que nós não sejamos enganados, como Eva foi. Ele fala, não quero que vocês sejam enganados, né, como a Eva foi enganada pela serpente. Existem muitas serpentes na nossa vida. Não existe aquela serpente lá que apareceu para Eva, mas existem serpentes, né? Pessoas que às vezes nos traem, coisas que acontecem que a gente. Então a gente precisa ficar atento. Eu penso como que nós precisamos muito dessa atenção conosco, né? Tem uma tradução da Bíblia que diz perverso. E eu pensei muito sobre essa questão do perverso. Perverso é uma palavra que tem um predicado, um radical, não, um predicativo, de per, aquele que está próximo. Pensa na palavra perverso, é próximo do verso, é próximo do oposto.
Você está vendo uma coisa, você fala daqui, você às vezes acredita em algo que é muito parecido, mas que não é o verdadeiro, né? Não é aquilo que é real. Não, é por isso que ele fala da gente ter cuidado e não deixar a nossa mente se transformar em outro evangelho que não seja de Cristo. O evangelho de Cristo está fundamentado na verdade, no amor, no companheirismo, né? No cuidado uns com os outros. E eu acredito que é isso que nós precisamos acreditar, que, na verdade, ninguém é melhor, mas também não é pior do que ninguém. Ninguém é maior nem menor. Então, essa palavra é para nós, do cuidado que nós precisamos ter com quem está do nosso lado. É isso que eu queria deixar para vocês. Quer você falar? Eu já vi que Deus falou que é para você falar. Olá, meninas. Bom dia. Então, esse texto aqui, o que me chama muita atenção é a humildade, né, de Paulo e a confiança naquilo que ele fala, naquilo que ele prega. Começa assim: eu gostaria que vocês me suportassem mais um pouco. Então, ele sabia da pequenez dele diante da grandeza de Deus. E ele sabia que o que ele fazia era 100% para Deus. E que o povo lá de Corinto suportava até quem não tinha dom, até quem não tinha qualidades, né? E ele pedia isso, para que olhassem para ele como uma pessoa menor. E aí ele fala que ele se humilhava para que os irmãos fossem exaltados. Olha que coisa assim maravilhosa, né? Porque tudo que a gente não quer hoje, nos dias de hoje, é sermos menores. Então, a gente se esforça o tempo inteiro para sermos maiores, para sermos maiores, reconhecidos, né? Esse é o grande esforço da humanidade hoje. Todo mundo quer estudar mais que o outro, quer trabalhar mais que o outro, quer ser mais bonito que o outro, quer ter mais coisas que o outro para ser maior. E Paulo aqui fala que ele se humilhou para que eles, né, os irmãos, fossem exaltados. Então, que nós possamos ter esse coração, né? Então, só nisso aqui tem muita coisa a aprender, tem muita coisa a ser transformada. Porque a gente está indo oposto do que a vontade de Deus, né? Nessa nossa ânsia de sermos maiores. E também né, na humildade dele de mostrar tudo aquilo, porque a gente esconde, né? É verdade. Então, a gente sempre está escondendo o que tem de ruim na gente, sempre. Porque a gente tem medo de não ser aceito, porque a gente não confia que a nossa pequenez é uma pequenez que Cristo nos colocou, porque o maior é Cristo. E em relação à perfeição, né, que ela lá falou. A gente, às vezes, quer alcançar uma perfeição para que sejamos reconhecidos. E o controle está nisso, né? Eu quero ser perfeito, porque eu sendo perfeito eu posso cobrar. Eu sendo perfeito eu posso controlar. E ele, na verdade, o tempo inteiro do texto, ele tá mostrando as imperfeições dele, a pequenez dele, mas sempre com um propósito de mostrar a grandeza de Cristo. Então, esse texto parece ser longo, parece ser confuso, mas ele realmente ele tem muito a nos ensinar, tem muito a nos transformar. E eu acho que o caminho é esse, né? A gente crê
que Deus é maior do que todas as coisas e a gente aceitar a nossa pequenez. Aceitar, porque não é fácil. Precisa dessa transformação que Paulo teve. E que a gente, às vezes, está na caminhada, mas a gente não tem essa transformação. Né? Dentro da casa da gente, a gente quer ser Mulher Maravilha, a gente quer ser supermãe, a gente quer ser a melhor profissional, a gente quer ser tudo. E diante disso, a gente acaba que não consegue nada e sempre se frustra, né? Então, que Deus possa realmente estar colocando esse coração humilde, porque a Bíblia fala também que uma das coisas que Deus aborrece é arrogância. E a gente, às vezes, tem cara de boazinha, mas um coração arrogante. Não é verdade? Então, que Deus possa mesmo estar nos transformando, né? E que a gente não... ele fala lá no 30, se devo me orgulhar, que sejam nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, é bendito para sempre. Sabe que não estou mentindo. E aí vai, né? Então, que a gente possa mesmo aprender com Paulo. E que Deus possa se agradar, né? Dos nossos corações. Amém. Resgatando o ministério da Luísa. Porque a Luísa é essa mulher de ensino que anda com a gente há 15 anos. E o inimigo começou a jogar umas areinhas em cima assim, do ministério dela, agora nós estamos sacudindo para sair a areia, né, Paula? Que a gente Entregou, anda viu, junto. Luísa? Entregou. Entregou, de não verdade. entregou? Entregou de verdade, viu? Com Então, verdade. e curada, né, irmã? Porque quando eu confesso, eu Amém, sou Luísa, curada. amém, viu? Foi para Amém? todas nós. Foi do céu. Amém. Amém. Vamos lá, vocês duas aí agora. Pode falar. Amém, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Não Hoje estava já nada preparado, mas assim, meu nome é Paula, faço parte do Cartas Vivas desde o início, desde a pandemia, nós temos esse grupo maravilhoso que sempre traz uma palavra, uma mensagem toda terça e quinta maravilhosa que toca o nosso coração, né? Que vem sempre falar de acordo com o Espírito Santo de Deus em cada vida aqui, né? Eu, ouvindo a Luísa falar e ver a minha memória, as mesmas coisas que ela falou, começamos juntas no Mulher Única, ela na casa dela lá, muito tempo, e ela sempre entregou muito, e agora vem esse resgate maravilhoso, que palavra maravilhosa, né? Sobre a vulnerabilidade. Muitas vezes a gente não quer mostrar quem nós somos, nós vestimos, maquiamos, muitas máscaras, e realmente Deus nos coloca na mesa, né? Para a gente tirar essas máscaras, para a gente ser, assim, a nossa essência mesmo em Cristo. E é assim que a gente vai ser curado, é uma curando a outra. E foi isso que Paulo vem nos ensinar nesse texto. Ele tirou todas as máscaras. Paulo era uma pessoa que todos nós conhecemos, rígida, que não queria nem ouvir falar da palavra do Senhor, abominava, né? Abominava. E agora ele vem e fala tremendamente, como se fosse, como nós, né? Ele despiu de tudo. Ele se mostrou a sua nudez, ele se despiu da sua vaidade, do seu orgulho, da ciência, do doutor, do mestre que ele era, né? Ele se tornou vulnerável. E é isso que nós devemos ser diante de Deus e diante dos irmãos. E é nessa unidade que o Espírito Santo nos quer ver, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nessa mesa, nesse manjar. Sermos filhos, filhos amados, filhos queridos, e nunca desistir. E ouvindo a Lala falar também sobre, eu estava ouvindo no carro, sobre a questão da fraqueza, né? É quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Então, assim, é tremenda essa palavra. Eu, quando acordo de manhã e estou assim, meio tristinha, olho para a janela e falo a alegria do Senhor que me resgata todos os dias, né? Que é o Senhor que nos dá o pão e o manjar de cada manhã, de cada dia para enfrentar. E é isso, aí eu tenho ânimo e vamos em frente. Não desistindo das
maravilhas que o Senhor tem para cada um. E há uma irmã que falou do testemunho dela, eu esperei 20 anos, minha irmã. E assim, ouvindo o seu testemunho, e Deus coloca pessoas para falar na vida, né? Eu casei com meu esposo, eu tinha 17 anos. Eu era crente, já revelada, tinha a palavra do Senhor, mas eu não entendia o porquê que ele tinha me apresentado ao Sérgio naquele momento. Mas, depois de 20 anos, eu fui entender o porquê. Eu tinha que revelar Cristo na vida dele. E por 7 anos eu fiquei sem ir para a igreja, nesse casamento, entre altos e baixos, filhos, 2 filhas. E eu sempre orava, falava, Senhor, tem que ter algum sentido essa história toda. Porque se não tiver, eu não quero. Eu desisto. Hoje eu estou desistindo. Com 7 anos, eu falei, vou desistir. Não aguento mais. Aí eu falei assim, gente, eu sou filha de Deus, eu sou filha amada. Então eu tenho que voltar para a casa do Pai. É lá que eu vou encontrar sossego, é lá que eu vou encontrar a paz, é lá que eu vou me encontrar a minha verdadeira essência. E foi aí que eu, voltando aos pés do Senhor, que eu me resgatei, eu me fortaleci no Senhor, para depois eu apresentar o Senhor para o meu esposo. E foi bênção, irmãs, foi bênção, bênção, bênção. Aí, depois de 15 anos, Deus coloca uma enfermidade na vida da minha sogra, que é a paixão de todo homem, a mãe. Eu achava que era eu a vida inteira, e não era isso. E não era isso. Quando Deus me revela essa verdade, eu falo assim, gente, é por aí. É agora, se não for agora, Deus, né? E aí ele faz um compromisso com o Senhor. Se ela for curada, ele ia para a igreja, para o encontro com Deus. Ele fez esse compromisso, irmãs, e quando a gente fala, cuidado com o que você pede para o Senhor, que ele realiza. Se você pede, ele realiza e é com fé, e é com força, é de uma vez, é um vendaval, é um trovão. Deus é um trovão. Ele falou, no final de semana, que ele vai para o encontro, marca o encontro, paga, faz tudo, ele só fala, eu só vou se os exames da minha mãe estiver bom. Simplesmente, ela estava curada. Ela estava com metástase nos gânglios e foi assim, curada, meus irmãos. Ela foi curada, em nome de Jesus. Naquela época, quando ele falou assim, meu bem, eu estou indo e vou levar as minhas filhas. Eu falei, vai, correndo. Vai correndo. E ele foi, meninas. No domingo à noite, eu tenho a minha casa servindo ao Senhor. Todos voltaram batizados para a honra e glória do Senhor. Então, assim, eu recebi aquela glória. Eu recebi. E não foi para mim, é para casa, para a unidade. Né? Porque nós, quando estamos numa mesa, nós formamos uma unidade em Cristo, sabe? E Deus queria aquela mesa, ele já tinha preparado aquele manjar. E nós Glória a estamos Deus, dele Pai. até hoje. E olha, gente, tem mais de 15 anos agora, a gente estava fazendo as contas, que o Sérgio cuida dos homens, sabe? E levando essa mensagem de honra ao casamento, de honra aos filhos, sabe? De honra ao empresário que ele é, de honra ao corretor que ele é maravilhoso, ao advogado, que são títulos comuns, como Paulo tinha, vários títulos. Mas ele se humilhou e se entregou, ele descansou. E a nossa casa hoje desfruta desse banquete do Senhor. Temos aflições, todos nós vamos ter. Todos nós. Não vai ser fácil, não. A caminhada não é fácil, ela é árdua. Tem pedras no caminho. Mas Deus é um trovão. Aleluia. Ele vai te levar Aleluia, aonde você Paulinha. quer. Amém. Aonde você Eu precisa creio. chegar. Glória a Em nome de Deus. Jesus. É aí que ele está. Não desista no meio do caminho.
Não desista, eu não desisti. Eu não desisti. Aleluia! Glória Amém. a Deus! Glória a Deus. Vamos rir, que agora essa foi para desbancar o diabo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ele está debaixo dos nossos pés. Amém. Em nome de Jesus, declara isso todos os dias, meus irmãos. Amém. Amém. Ele não tem poder sobre a Amém. vida que o Senhor constitui. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Vamos orar, né? Pai amado, Deus misericordioso, Deus de honra e de graça, de glória. Bendito seja todas as coisas, Senhor, que o Senhor tem proporcionado para nós, para esse grupo. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito, pelas curas, Senhor. Senhor, pela cura emocional, cura da alma, cura espiritual, cura física, Senhor. Quantos milagres o Senhor tem feito nesse grupo, Senhor. A gente te louva, Senhor, por tudo. Nós te louvamos pela vida, pelo andar, pelo caminhar, pelo ouvir, pelo falar, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e pedimos, Senhor, continue conosco, Senhor. Não nos deixe só, Senhor. Que cada vida que está aqui hoje, Senhor, possa abrir mesmo o coração e ser vulnerável aos seus pés, e se entregar e descansar, porque o Senhor é um trovão na nossa vida. O Senhor vai dissipar todas as coisas que estão impedindo a gente de alcançar as maravilhas que o Senhor tem para cada lar aqui representado e no online, no mundo, Senhor, porque através dessa palavra do Cartas, o Senhor tem alcançado vida, Senhor. Senhor, dai-nos vida e vida em abundância, Senhor, em nome de Jesus, para até o último suspiro, Senhor. O Senhor deixar e nos permitir, Senhor, levar a tua palavra, Senhor, e que não seja nada além daquilo que o Senhor preparou para mim, para minhas irmãs, Senhor. Nada, Senhor. Eu não quero nada que não seja da sua permissão, porque se não for, Senhor, se for, afasta de mim, Senhor, tudo que não é seu, Senhor. Tudo que não é seu, tudo que não me cabe. E se cabe ao meu irmão, Senhor, que seja para ele e não para mim. Em nome de Jesus eu louvo. E aproveitando, eu quero, Senhor, hoje agradecer pela vida do Mateus, o meu netinho, que faz 1 ano. E que ele possa, sim, ele já é um varão do Senhor, ele já é uma criança do Senhor. Ele é uma bênção, ele foi vindo pelo poder do teu milagre do Senhor mesmo. Mateus é uma bênção. Eu estou muito feliz de ter um netinho e fazendo um aninho hoje, não podia deixar de agradecer ao Senhor.